Olá, pessoal! Como você deve saber, hoje é dia dos namorados, né? E, se você não sabe, o Vinícius é meu namorado. Então eu vou fazer uma surpresa pra ele aqui, que ele não sabe que eu tô gravando isso. Como você vai descobrir nesse episódio, eu tô bem longe dele e a gente não vai poder passar esse dia dos namorados juntos. Então, eu quero usar uns segundinhos pra dizer pro Vinícius que ele é o meu amor, que eu sinto muito a falta dele. A pandemia não deixou a gente se juntar para comemorar o Dia dos Namorados e o nosso aniversário de namoro também, mas a gente vai se ver, se Deus quiser, logo. E amor, eu te amo muito, viu? Então você que tá ouvindo, olhe para a pessoa que tá do seu lado e agradeça, porque você tem alguém tão especial assim. Agora vamos para esse episódio, pro que é importante, né? Vamos lá. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Origens Podcast. Hoje eu nem vou falar muito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom mais uma vez estarmos juntos aqui para conversarmos um pouquinho no Origens Podcast e contrariando quem começou a falar agora, eu vou fazer você falar bastante sim, Maura, pode deixar. Ai, meu pai. Então, antes da gente começar mais um episódio, nosso 6º episódio, nós estamos muito felizes e queremos agradecer todo mundo que tem ouvido a gente, seja no Spotify, Deezer. Tem gente que prefere no YouTube, nossos episódios estão lá também. Obrigado ao pessoal que tem enviado seus elogios, comentários. Se você tem alguma sugestão de tema de episódio que quer que a gente converse, é muito importante pra gente saber. Então, obrigado pela sua audiência e continue conosco. Exatamente. Você pode mandar essas suas informações, essas suas dúvidas ou sugestões para o hashtag Origens Responde. Marca lá no Instagram, hashtag Origens Responde. Se você não tem Instagram, manda por e-mail origenspodcast@gmail.com. Bom, mas vamos chegar de blá 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 e vamos lá para esse episódio que eu não vou falar muito, mas de acordo com o Vinícius eu vou falar muito sim. Então vamos lá. Esse episódio vai ser uma viagem muito grande e muito legal. E essa viagem vai ser para um lugar que muitos já ouviram falar. E eu acho que agora a Maura vai poder falar com bastante propriedade. Hoje nossa entrevistada será a doutoranda Maura, bióloga, quase doutora, tá terminando aí, já tá com a tese pronta para defender. O Vinícius vai me entrevistar. Cadê a trilhazinha do show do Vinícius? Se liga aqui no... Como é que é o nome? No Talk Show. Talk Show do Vinícius 17h12. Não é 11h30, mas é 17h12. Olha só, já entregando o horário que a gente tá gravando aqui. Vê se pode com coisa dessa. Mas não é, aqui são 14h12. E agora a gente tá até com uma crise de identidade temporal. Mas olha, eu quero minha banda, eu quero os comentaristas, eu quero minha plateia, quero aplausos da plateia. Ok, você não entendeu nada do que a gente tá falando até agora, a gente tá rindo aqui porque a gente já conhece o script. Mas nós vamos conhecer um pouquinho de um lugar chamado Islas Pinzón. Falei certo? É esse o nome? Não, é... Bom, e hoje então nós vamos conhecer um pouco mais de um lugar chamado Arquipélago de Colón. O Arquipélago de Colón é muito conhecido pelo nome de Ilhas Galápagos. Exatamente. Um lugar incrível, sonho de pelo menos todo mundo que é biólogo, mas acredito que muita gente que não seja também tem um sonho muito grande de conhecer um lugar fantástico, paradisíaco, muitos lugares bacanas para conhecer. E se alguém for para lá, acho que dá para programar para ficar um mês lá conhecendo bastante coisa, um monte de ilha, mas tem tanta coisa boa. Hoje você vai conhecer um pouquinho do que são essas coisas, um pouco da impressão de alguém que mora lá. Quem que mora lá? Quem que a gente conhece que mora lá, hein? Eu. Ah, tá certo, isso.
esse é o motivo. Hoje nós vamos entrevistar a professora Maura, que está morando em Galápagos agora, e a gente já falou isso algumas vezes aqui, né? O nosso ouvinte que acompanha os podcasts, ele sabe que você está em Galápagos. É só sabendo o que você está fazendo aí, por que você resolveu estar aí. O que será que a Maura foi fazer em Galápagos? Eu vim passar a quarentena aqui. Eu vim ficar a quarentena nessa ilha deserta, nas ilhas. Deixa que vai chegar a pergunta certa para isso, mas já vou dar um spoiler aqui. Se você foi fugir do coronavírus, não deu certo. Não. Será que a Maura tá dando volta ao mundo? Que aí quis ir embora? Cansou? Não. Será que ela, se terminar o doutorado, tem muita gente que sonha em fazer isso, né? Tá na hora de escrever a tese, eu quero fugir daqui, um lugar onde ninguém consegue me alcançar, ninguém consegue falar comigo. Eu queria fazer isso, mas não tão longe assim. Então, Maura, começa dizendo pra gente aí o que são essas Ilhas Galápagos, onde que fica essas Ilhas Galápagos? Nós já sabemos que é longe, mas o quão longe é isso? Então, o arquipélago fica a 1.200 quilômetros de Quito, na capital do Equador. É um arquipélago que pertence ao país, né? Inclusive é um grande tesouro, justamente porque é um lugar que dá muito dinheiro por causa do turismo e é muito valioso por causa das pesquisas científicas, né, que tem aqui. É um arquipélago que fica na América do Sul, é no Equador, mas fica bem longe de onde você tá, né, Vinícius? Tá em Maringá e fica a alguns milhares de quilômetros aqui. Inclusive, eu vou aproveitar que a gente tá falando de distância, a gente grava os podcasts, obviamente, à distância, né? A gente grava com um aplicativo e, às vezes, aqui eu tenho algumas dificuldades com a internet, porque a gente vai falar isso depois, mas pela distância do continente, aqui tem algumas dificuldades e, às vezes, a internet dá um lag, a gravação fica meio que uma voz em cima da outra e tal, mas a gente vai fazendo como pode, né? Mas o pessoal não se preocupa com isso não, porque o assunto é muito interessante, os apresentadores são muito carismáticos. Claro, demais. Isso é muito legal. Galápagos é um lugar incrível para se conhecer. Eu lembro quando você falou que recebeu um convite para ir lá para Galápagos, daqui a pouco a gente conversa sobre isso, e a expectativa é sempre muito grande, porque realmente o lugar é sensacional, é incrível. A gente fica até sem palavras. Todo mundo acho que queria passar pelo menos uma temporada da sua vida num lugar assim. Sim. Mas conta pra gente aqui o que fez Galápagos ser tão famosa e tão desejada, tão cobiçada assim por tanta gente. Então, Galápagos ficou muito famosa por causa do Darwin, né? Quando ele fez aquela viagem com o Beagle, que ele deu a volta ao mundo, ele parou por aqui, lógico, né? Cachorrinho Beagle, não? Ele foi viajando em cima do Beagle, né? Foi cavalgando o Beagle. Não foi isso. O Beagle era o nome de um navio. E aí ele deu a volta ao mundo. Ele foi pra vários lugares, na Austrália, na África, passou pelo Brasil. E por que Galápagos ficou famosa, assim? Porque Darwin viu muitos animais exóticos, muitas espécies que não existiam em outros lugares. E ele fez algumas observações que fizeram ainda mais ele ter dúvida de algumas ideias que existiam na época, né? Ele já vinha pensando a respeito da capacidade que as espécies têm de se diversificarem. Pela diversidade de vida que ele viu aqui, ele teve ainda mais certeza que isso era verdade. E ele cita alguns dos exemplos dos animais que ele viu aqui, do tentilhão, né, no caso, no livro dele. E como, lógico, o livro dele falava de Galápagos, dos animais daqui, todo mundo começou a querer vir pra cá pra ver o que Darwin viu. Então, essa é a principal razão. E é lógico que muita gente vem pra cá pro turismo também, né? Não só pra ver esses animais, mas porque aqui realmente tem praias lindas, não tem resort, como, por exemplo, no Brasil, né? Aqui na Bahia, no Ceará e tal, tem resort. Não é esse tipo de turismo que tem aqui. Mas é um tipo de natureza, um tipo de turismo que é muito interessante. O pessoal que gosta de ciência, de ver animais, de ver natureza, assim, coisas exóticas. Aqui é um destino certo, com certeza. Inclusive, uma curiosidade aqui do período das viagens que Charles Darwin fez, ele estava presente no navio porque foi um incentivo que o governo da Inglaterra fazia. O governo inglês era um período ainda de navegações, de explorações em vários lugares do mundo. Foi uma determinação inglesa, olha aqui, um pouquinho de história aqui para vocês hoje, que em cada barco, cada viagem que tivesse, houvesse pelo menos um naturalista.
era como eles chamavam essas pessoas que eram um pouquinho de tudo, né? Ciências, você não tinha físico, químico, biólogo, médico, era um pouquinho de tudo isso misturado, era o naturalista. Em cada barco, então em cada viagem tinha um naturalista para que ele fosse conhecendo como que era a vida em outros lugares, para ter um olhar não simplesmente militar ou econômico, mas um olhar científico. Sim, com certeza. Em todo lugar onde passava. Charles Darwin foi um desses naturalistas e, sem dúvida, o mais famoso, até por causa da revolução que ele causou na ciência, de certa forma, né? A partir das suas pesquisas. E o Darwin, ele esteve no Brasil também. Durante essa viagem, ele parou em alguns lugares do Brasil, parou na Bahia, parou... agora eu não vou lembrar todos os lugares, mas se eu não me engano, ele parou em Recife, depois na Bahia, depois no Rio de Janeiro. E aqui vem uma outra curiosidade, era uma época de revoluções no Brasil, e o Beagle não era realmente aquele cachorrinho bonitinho, com orelha grande, que a gente gosta de acariciar e tal, fofinho. Não, esse era o HMS Beagle, ele era um navio também preparado para a guerra, carregado de canhões. E quando ele chegou no Rio de Janeiro, estava tendo ali uma revolta, alguma coisa parecida, e ele se juntou a outros barcos ingleses para fazer uma espécie de exercício militar para ajudar a restaurar a ordem, digamos assim. Na verdade, era uma demonstração de força do governo inglês, talvez manter o pessoal realmente um pouco mais calmo. Ele fala que o Darwin escreveu que ele se espantou com a grande diversidade vegetal, as grandes florestas que ainda não haviam sido tão desmatadas, uma grande diversidade também animal, mas ele não ficou tanto tempo no Brasil. Foram passagens pontuais. Aqui em Galápagos, se eu não me engano, acho que ele ficou tipo um mês. E ele foi para várias ilhas, inclusive. Ele não ficou só... Ele chegou na ilha de São Cristóbal, e aí depois ele veio para a ilha de Santa Cruz, conheceu outros lugares. Ele ficou bastante tempo aqui, considerando, né? Galápagos tem quantas ilhas em Galápagos? Tem tipo assim, tem umas ilhas maiores e tem uns lugares que eles chamam de ilhotes ou rochedos, né? São ilhas, eu acho que são 12 ou 13 ilhas e tem essas outras ilhas menores. É muito interessante porque há um tempo atrás eu fui pra ilha de Isabela e aí a gente, no caminho, são 2 horas de lancha e até chegar na ilha a gente passa por vários desses rochedos. Eu achei lindo porque a lancha passou bem do lado de um que tava cheio de leão marinho. Você vê que eles ficam em cima, tomando sol, que eles adoram dormir, fazer cocô e comer, né? Comida foi feita pra comer. São as coisas que eles gostam de fazer. Então acho que é aquilo que muita gente não gosta de fazer, né? Só fazendo... Pode crer. Quem nunca, né? Bom, eu abri aqui o Google Maps na minha frente, porque eu não estou aí olhando pela janela. De vez em quando a Maura fica fazendo... Eu vou entregar o jogo aqui, tá, Maura? Ela abre a janela, dá de cara com o mar, manda fotos, vídeos e não sei o quê, só fazendo inveja de mim. Eu tenho o privilégio e a bênção de ter as 2 janelas do meu quarto viradas pro mar e a cor do mar aqui ao meio-dia, quando o sol tá bem assim, 90 graus, né? É linda. Maravilhosa, assim, é realmente uma benção. E a gente pode falar 90 graus mesmo, porque tá praticamente perto da linha do Equador, né? Inclusive aqui tem que ter um cuidado extra com o sol, queima muito mais do que, por exemplo, no Brasil, aí nessas latitudes que são maiores, né? A incidência da luz solar é mais pesada aqui, então você sai, fica 10 minutos sem protetor, você já volta com marca de caminhoneiro, né? Que é aquela marca de camiseta. Muito bem, Maura, você está numa ilha chamada Isla Santa Cruz. Sim. O que é essa ilha Santa Cruz? A Ilha de Santa Cruz é uma das principais ilhas do arquipélago, né? Tem 3 ilhas que são as maiores e que são mais povoadas, que é a Ilha São Cristóbal, onde fica a capital da província, porque aqui é a província de Galápagos, né? O país do Equador é dividido em províncias. E São Cristóbal é a capital da província. Tem Santa Cruz, que tem mais gente morando, a mais populosa, e a Ilha de Isabela, que é a maior ilha do arquipélago, mas é a que tem menos, uma das que tem menos gente morando, assim. E a Ilha de Santa Cruz é a ilha que mais tem estrutura para receber as pessoas, né? Que tem mais estrutura de hotel, de restaurantes, hospital. Não quer dizer que as outras não tenham, mas aqui é um lugar que é mais apropriado para receber, para dar suporte aos turistas, principalmente. É o ponto base, né? Quando você vai conhecer
as Ilhas Galápagos, você já chega em Santa Cruz. Dá para chegar em São Cristóvão também, né? Mas o principal lugar é Santa Cruz, e dali você tem os passeios para os outros lugares, Exato. né? Agora, as ilhas, elas foram formadas de uma maneira estranha, que até hoje ainda mexe muito, literalmente, com o pessoal aí, né? Exato. As ilhas aqui, elas têm formação vulcânica, né? É muito interessante porque Galápagos tem uma localização privilegiada. Ela fica a 200, 300 quilômetros do encontro de 3 placas tectônicas. Placa de Copo, de Nazca e do Pacífico. Então, Galápagos fica num lugar que é sujeito a esse tipo de movimentação tectônica. As ilhas, o arquipélago, fica em cima de um lugar que tem umas coisas chamadas de hotspots, que são lugares por onde, pra gente simplificar, não ficar falando muito de geologia, sendo que a gente não é especialista, né? Como se fosse um vazamento de lava no meio da porta, né? Alguma coisa exatamente. Assim. Hotspots são pontos quentes, são pontos onde tem extravasamento de magma. Então, todas essas ilhas aqui, elas têm origem vulcânica. Inclusive, tem vulcões aqui no arquipélago que estão ativos. Em janeiro, inclusive, teve uma erupção. Mas esses vulcões não ficam onde está a população morando, né? Não chega a oferecer risco? Não. O vulcão que teve erupção na ilha de Fernandina, em janeiro, é um vulcão onde as pessoas não moram. Não tem ninguém morando lá. Tem vulcão em Isabela, mas são vulcões, se eu não me engano, são alguns vulcões, só que eles não ficam ativos já há alguns anos. Tiveram algumas situações em que as pessoas tiveram que sair de lá, mas faz muito tempo. E também os vulcões que tem lá tem uma erupção que é diferente da erupção que a gente está acostumado. Normalmente, quando a gente imagina vulcão, a gente pensa aquela montanha que espirra lava para cima, né? Só que o vulcão... aquele cone que vai cuspindo fogo. Exato. O vulcão que tem aqui, que é inclusive o vulcão que eu fui conhecer quando fui para Isabela, é o vulcão onde a erupção, ela se derrama e ela escorre, ela não é espirrada para cima. Então ela chega à superfície, mas ela vai escorrendo assim, sabe? Não tem um... É um vulcão mais comportadinho. Exato, Não é tão violento. Uhum. E essas ilhas, elas ficaram famosas, então, pelas pesquisas do Darwin. A gente imagina que tipo de pesquisas ainda continuam, né? Porque boa parte do turismo, a gente pode dizer que é até um turismo científico, né? Pessoas passam uma temporada para desenvolver algumas pesquisas, observações, conhecer alguma coisa, aprender um pouco mais. Conta pra gente um pouquinho como é que são as pesquisas aí. Tem alguém que fica aí permanentemente? Tem gente que vai e volta. Como é que funciona essas pesquisas? Tem gente que vem aqui para fazer pesquisa, que ficam alguns meses. Tem pessoas que vêm para cá, fazem a pesquisa e vão embora. Tem gente que fica aqui mais tempo e, dependendo da linha de pesquisa, acaba virando pesquisador, colaborador do Instituto Charles Darwin, porque aqui tem 2 instituições muito importantes. Primeiro é o Parque Nacional, né? O arquipélago de Galápagos faz parte do Parque Nacional. Na verdade, tudo isso aqui é Parque Nacional, né? Eu moro dentro do Parque Nacional. Tanto que quando você chega aqui, no aeroporto já você paga uma taxa. Lá no aeroporto no Equador, você paga uma taxa de imigração, que são, se eu não me engano, são $20. Aí você embarca no avião. Chegando aqui, você paga uma outra taxa, que é a taxa do parque. Que é como, tipo assim, você vai nos Estados Unidos, aí você visita o parque da Universal, da Disney, você paga a entrada no parque. Aqui é a mesma coisa, que é de $50 a $100, né? Dependendo do lugar onde você vem, você vai pagar um valor diferente. O Parque Nacional, então, aqui é o responsável por toda a fiscalização. Tem muitas regras aqui, principalmente em relação aos animais. Deixa eu te interromper aqui, porque a gente já começa a perceber que está conversando com uma pessoa de um nível cultural superior. Quando a gente vê que a pessoa vai falar de parque, você vai nos Estados Unidos, olha que chique que a pessoa é. Eu fiquei imaginando aqui os parques de Africana que eu conheço. Eu conheço aqui o parque Hopi Hari. De Itaipu. Não, Parque Nacional, não parque de diversões. Tá? Se bem que pra mim, eu que gosto de bicho e de planta e de biologia, pra mim um parque nacional é um parque de diversões também. Ó. Eu conheço o Parque Nacional de Aparatos da Serra, lá na fronteira do Rio Grande do Sul com
em Santa Catarina, fui lá conhecer o Kenner do Taimbezinho. Tá deixando todo mundo que tá ouvindo a gente aqui cheio de inveja. Não, mas é porque tem parques no Brasil que você não precisa pagar a entrada, né? Às vezes você tá na estrada e você tá passando dentro do Parque Nacional. Mas aqui não existe essa possibilidade. Para você entrar, você tem que pagar. Na verdade, eu lembrei disso, eu fiz essa brincadeira toda, mas eu lembrei disso por conta dessa taxa que você falou. O Parque de Itaipu, às vezes você está andando pela estrada mesmo e você passa por algum lugar e você vê a placa lá. Você está entrando no parque, em área, território do Parque Nacional do Itaipu. Agora, ali você não paga nada, claro. Mas quando você vai conhecer alguma atração do parque, no caso as cataratas, ali você já paga uma taxa para entrar. Então tem essa diferença, né? Aí em Galápagos, as ilhas, todas elas fazem parte desse parque. Para você entrar, você já paga, porque você tem que seguir as recomendações. Inclusive, aqui, né, toma cuidado. Por ser uma ilha, você não tem só o aspecto terrestre. Existe uma legislação que controla a pesca. Os guardas do Parque Nacional, eles não ficam só na praia que a gente vai, eles não ficam só na rua, eles também fiscalizam os barcos de pesca, né? Então tem toda essa preocupação, porque o ecossistema que existe aqui em Galápagos só existe aqui. E é restrito se você for pensar, por exemplo, num Parque Nacional do Brasil. A quantidade de território que tem aqui é bem menor. Então, existe uma preocupação bem maior em manter isso. Então, você não pode chegar a menos de 2 metros de qualquer animal. Se você chegar perto de um animal a menos de 2 metros, ele vai chamar sua atenção. Você pode ser até multado se você reincidir. Se eu quiser abraçar uma iguana ou tirar uma selfie com uma tartaruga, já era. Você pode tirar, abraçar, não. Mas você tem que manter a distância de 2 metros. E é muito sério isso, inclusive. Por exemplo, lá em Tortuga Bay, que é uma praia bem legal que tem aqui perto, onde a gente encontra bastante iguanas, elas têm o lugarzinho delas, que elas ficam embaixo lá do mangue, né, que tem uma sombrinha, e às vezes os turistas chegam ali bem pertinho para tirar uma foto. Então sempre tem guarda ali para chamar a atenção, e eles sempre lembram do distanciamento. Por exemplo, se você estiver andando na rua, o que é muito comum aqui é você encontrar iguana na rua. Uns dias atrás eu saí para ir no mercado e tinha uma iguana no portão de casa. Então, às vezes elas estão por ali, e se você atropelar uma iguana ou causar algum dano, alguma coisa assim, algum animal, você tem que pagar uma multa de $15 mil, por exemplo. Eita! Então, tem essa preocupação, assim, eu acho muito legal, que é uma preocupação excessiva, e eles estão muito certos, em preservação e conservação. E isso é até uma coisa que determina as linhas de pesquisa do Instituto Charles Darwin, que é um instituto, uma fundação que faz pesquisa. Ela não é financiada pelo governo, ela vive de doação, que fica aqui na ilha, e que para você vir fazer pesquisa aqui, você tem que fazer uma solicitação ao Instituto Charles Darwin para que ele possa intermediar o seu contato para pedir permissão para o Parque Nacional. E uma das linhas de investigação que você pode contribuir muito é a questão da conservação. Se você tem algum tipo de trabalho que tem essa linha de pesquisa, de preservação de espécies, de ecossistema, etc., você tem muita chance de poder fazer pesquisa aqui como colaborador do Instituto Charles Darwin. Então as pesquisas que são desenvolvidas aí hoje, elas têm essa linha de conservação, de preservação ambiental, com as espécies nativas aí, né, que você falou que só tem aí. As endêmicas, sim. E às vezes a gente pensa que todo mundo que faz pesquisa aí só quer saber de evolução, seleção natural, aquilo que Darwin pesquisou, né? Mas hoje não, apesar de levar o nome de Charles Darwin, aliás, acho que tudo aí leva o nome de Charles Darwin, né? Como é que é o nome da rua que você mora? Avenida Charles Darwin. Onde fica no final dela o Instituto Charles Darwin, e o cidadão deixou a sua marca lá. A pergunta que não quer calar é: o que você foi fazer aí em Galápagos? Que eu até agora estou tentando descobrir o que eu tô fazendo aqui. Mentira, gente, é brincadeira, tá? O Covid também tem aí.
Ai, ai. Em dezembro eu recebi um convite para vir trabalhar aqui. O museu foi inaugurado e eles estavam precisando de uma pessoa para coordenar as atividades do museu, o funcionamento, o atendimento a turistas. Inclusive também aqui vai ser um local que vai dar assistência para pesquisadores que quiserem vir fazer pesquisa aqui, né? Então eu recebi um convite para vir trabalhar e fazer um trabalho que é por um tempo determinado, porque aqui em Galápagos você não pode vir para cá e simplesmente morar aqui. Além de você pedir o visto para o Equador, que é um visto que eles dão primeiro de 2 anos, que as ilhas têm um tipo de legislação de imigração diferente. Isso já seria uma questão que eu ia perguntar para você também, porque se alguém realmente que quer ser um imigrante, quer se mudar para Galápagos, não pode fazer isso. Não, então, para você vir trabalhar aqui, a empresa precisa mostrar que precisa de alguém exatamente com o seu perfil e que não tem ninguém na ilha que pode desempenhar a sua função. Então, para você ser coordenadora desse museu, é um museu novo, né? Foi inaugurado em fevereiro, Sim. É isso? Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse museu. Eles primeiro procuraram na ilha alguém que suprisse as características necessárias, os requisitos. Como não encontraram, então tiveram autorização para poder buscar fora das ilhas. Exatamente. Para desempenhar a função que eu estou desempenhando, a empresa precisa de um perfil, né? Não foi exatamente um processo seletivo, mas é aquela coisa, né? De entrevista e você conhece, as pessoas te indicam e tal. Análise de currículo, Sim. Tudo isso daí importa Exatamente. Bastante, né? Ainda mais se é um museu, se é um lugar que você falou que vai servir até de entreposto para pesquisadores, né? Precisa falar inglês, por exemplo, né? Porque aqui tem muitos turistas, inclusive o museu ficou aberto, infelizmente a gente ficou aberto pouco tempo antes da pandemia, e na semana que a gente ficou aberto já deu para ter uma amostra assim do quão importante é ter esse atendimento a turistas estrangeiros, porque 80% das pessoas que visitaram o museu eram pessoas da Europa, ou Estados Unidos, ou Ásia. Essa é uma dúvida, porque se Galápagos pertence ao Equador, a língua oficial deve ser o espanhol. Por conta dos turistas que vêm do mundo todo, você tem que falar inglês. E nesse período, foi curto por conta do vírus, mas você chegou a ter contato com gente de vários países, então, de que país você lembra? Muita gente dos Estados Unidos, Canadá, muitos alemães, é uma língua que a gente ouve muito aqui, eu ouvia muito quando tinha muito turista, franceses, muitos ingleses, não espanhóis, basicamente é isso, muito chinês, japonês, sim. Asiático, também, né? Japonês, e até também encontrava brasileiros, tiveram alguns brasileiros que vieram visitar o museu, encontrei uns brasileiros, e é engraçado, né, porque a gente, às vezes, por exemplo, eu encontrei uma brasileira lá no Instituto Charles Darwin quando eu fui visitar, e aí ela perguntou alguma coisa pra mim em espanhol e eu respondi em português, aí ela ficou até meio assim assustada. Eu falei assim, eu consigo reconhecer, porque tipo assim, quando você tá fora do Brasil, você ouve alguém falando inglês, você consegue saber que essa pessoa é brasileira pelo sotaque com que ela fala inglês, e eu consigo reconhecer aqui quando tem algum brasileiro falando espanhol ou inglês. E aí, quando eu respondo em português, eles ficam assim, nossa, que legal, é bem engraçado isso, é interessante. Eu imagino como é que deve estar um nó na tua cabeça ali, se você vai falar em espanhol, ou se você vai em inglês, ou Sprite Deutsch. Não, eu não sei falar alemão. Esse aqui Olha, eu tô me dedicando muito, não vou dizer que eu tô me dedicando muito, mas eu tô me esforçando para aprender o espanhol. Eu tenho meus vizinhos aqui, né? Tem um casal de chilenos e tem um que é equatoriano mesmo, mas ele é de Quito, ele não é daqui. E às vezes a gente faz uns almoços assim juntos e eu tento mesmo falar o espanhol. Só que chega umas horas que eu não consigo, porque eu tenho... Acho que uma das coisas mais difíceis em falar em espanhol é a questão da conjugação dos verbos, sabe? É bem igual ao português. Então, às vezes eu tô falando de boa e aí eu dou uma empacada. O igual que você fala é que tem conjugação para todo tipo, todas as pessoas, né? Primeira pessoa, a conjugação dos verbos. Sempre que muitos verbos você tem uma forma só para todas as pessoas, né? São parecidos. Alguns são parecidos com o português.
mas outros são totalmente diferentes. Então, por exemplo, se eu quiser falar assim, porque eu faço isso desse jeito, e aí o faço é que é diferente. Quando eu hago isso, enfim, é diferente, e essa parte que tem uma dificuldade, mas às vezes eu tô tão concentrada nas coisas que eu tô fazendo, porque o meu chefe é brasileiro e eu converso muito com ele, então às vezes eu tô saindo ali do museu, eu encontro os vizinhos, eu já começo a falar com eles em português, e aí eu esqueço que eu tô falando com gente que não sabe falar português. Eles devem dar muita risada disso, e assim, é engraçado, porque o importante é que você... Porque às vezes a gente pensa que só porque o espanhol é parecido, vai ser muito fácil para qualquer um dos dois entenderem. Mas às vezes eu falo as coisas e eles não entendem. Às vezes eles falam e eu não entendo nada. Essa dificuldade de língua, chegar num país diferente. É diferente de fazer turismo num país, né? Você vai, fica uma semana e volta. Você tá indo aí para morar. Você vai ficar o quê? Um ano? Talvez até mais. Você disse que não pode morar aí, né? Vai ficar no máximo 2 anos. Enfim, é um período grande. E você tem que se virar, você tem que ter o seu lugar para morar, você tem que ir atrás de comida, você tem que conversar com as pessoas, inclusive, com moradores de diversos... Como é que é que dificuldade que você tem? Eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, para comprar as coisas no mercado. Inclusive, aconteceu uma coisa muito engraçada. Opa, conta aí, vamos. Que eu fui no mercado... E eu, assim, eu gosto muito de fazer as coisas com molho, então às vezes faz um macarrão com molho e tal, né? E aí eu fui no mercado comprar um pacotinho de molho, mas aí eu fiquei em dúvida, porque eu não tava conseguindo achar exatamente o que era o ketchup, né? Eu queria ketchup, mas ali eu só via salsa de tomate, salsa é molho. Aí eu falei, gente, mas só tem molho de tomate, porque no Brasil o molho de tomate é o molho de tomate, não é ketchup, né? E aí eu comprei, assim, uma embalagem de 1 quilo de salsa de tomate. E eu usava isso achando que fosse molho. E aí eu experimentava, eu falava, mas gente, isso aqui tá muito... Eu acho que eu até comentei com você um dia, isso aqui tá muito ácido, não é possível que esse molho de tomate seja assim. Aí eu colocava sal, colocava açúcar, não corrigia a acidez. Eu falei, gente... Aí semana passada eu descobri que, na verdade, a salsa de tomate que eu estava comprando como se fosse molho de tomate é o ketchup. E é por isso que eu não estava achando ketchup no mercado, porque o ketchup aqui não chama ketchup. Chama salsa de tomate. E eu tava usando ketchup puro pra fazer molho. Agora, você falando dessa história do tomate, eu fico imaginando o seguinte, e se fosse o contrário? Porque se fosse um equatoriano chegar no Brasil, aqui a gente tem o ketchup, tem uma palavra só pra ketchup, apesar de ser invocada essa palavra, mas só pra falar de molho de tomate, a gente tem molho de tomate, a gente tem extrato de tomate, tem polpa de tomate. Eu acho que eles devem ficar confuso. Não, com certeza. Confuso, isso acontece aqui, não só com esse exemplo que eu dei, mas, por exemplo, aqui não tem creme de leite igual tem no Brasil. E aí, às vezes, eu queria comprar um creme de leite pra fazer alguma sobremesa, pra fazer, tipo, estrogonofe, sei lá. E não tinha, aí eu só achei leite evaporada, mas leite evaporada não é creme de leite. É um negócio líquido, é como se fosse um leite concentrado, sabe? E aí depois, semana passada, foi que eu fui achar creme de leite que vem num saquinho, igual saquinho de leite aí no Brasil. Vem no mesmo saquinho, só que é creme de leite, sabe? Então tem umas coisas que precisa de um tempinho pra ir se adaptando, pra ir descobrindo e etc. Muita gente tem o sonho de conhecer Galápagos, de morar em Galápagos, não sei o quê, porque é ilha paradisíaca e tal, e pesquisa e famoso e tal. Aí você já chegou e já tá com vontade de sair. Assim, não é exatamente que eu tô morrendo de vontade de sair, mas a gente acaba, como não tem as coisas que tem aí, né? A gente acaba sentindo muita falta. E até porque as coisas aqui são muito caras. Então, por exemplo, eu gosto muito de comida árabe. E aqui em Galápagos eu ainda não consegui achar trigo de quibe. Então, sinto falta disso.
E tem as outras coisas, como por exemplo creme de leite, não dá pra achar aqui. E além disso é tudo muito caro, sabe? Porque pra comida vir... É uma ilha, quilômetros do continente, as coisas que não são produzidas na ilha aqui tem que vir do continente, né? Pelo menos o dobro do continente. Pra você ter uma ideia, ó, quando eu tava em Guayaquil, pra ver a questão do meu visto, Guayaquil é uma das cidades lá do Equador, que é uma das cidades que as pessoas têm que ir pra Guayaquil pra vir pra cá, né? Mas eu tava lá pra ver as questões do meu visto. E aí eu fui comer aquele sorvete Mega ou Magnum da Kibon, e que lá em Guayaquil custa $1,50. Aqui custa quase $4. Então, aqui Uau. pelo menos é o dobro. Inclusive, tem uma lei que diz que as pessoas que trabalham aqui têm que ganhar 80% a mais do que o salário mínimo lá do continente, justamente porque tem essa diferença aí de custo, né? Agora quase que deu mais vontade de mudar pra aí, né? 80% a mais, só que o Você custo de gasta vida mais. é equivalente, né? Produzem aqui de comida é mais hortaliças, então tipo, coisa de fruta, verdura, muita coisa vem de fora, mas algumas coisas tem aqui. Aqui tem muita banana. Tem uma banana que eles chamam de plátano, que é uma banana aqui que eles comem verde. Eles pegam a banana verde, ela é grandona, lembra a banana da terra no Brasil, mas ela tem tipo 2, 3 vezes o tamanho da banana da terra. E aí você pega a banana, o plátano, corta em rodelinhas, coloca numa água com limão e com sal, aí depois você seca as rodelinhas da banana e frita. E aí é bem gostoso, e eles dão o nome disso patacones, né? E aí tem uma outra banana, que é essa banana que dá pra comer como fruta, né? Tem essa banana que eles comem verde, tem um outro tipo de banana que eles comem como fruta. Agora, a questão de carnes, por exemplo. Toda carne vermelha e carne branca, seja ave ou suína, toda carne é daqui. Não vem nenhuma exportação de carne de fora. Então, os animais da carne que vem aqui, eles são... Isso é mais uma questão de controle biológico, né? Para não vir contaminação, então, coisa todos os animais sentido, são né? abatidos aqui. E é engraçado, né? Porque você vai, por exemplo, lá no Mercadão, onde eu costumo comprar fruta e verdura, você vê os frangos, eles matam, né, o frango, e aí vem o frango inteiro dentro de um saquinho plástico. Eles colocam na geladeira e você vai lá e pega o frango inteiro, assim. Não tem igual no Brasil, corte só de peito, ou só a passarinho, ou sobrecoxa. Não existe esse tipo de corte, não existe corte de carne. Tipo, eu não tenho como chegar lá e falar, me dá 1 quilo de filé. Não tem isso. Você aponta lá o pedaço da carne e fala, me dá 1 quilo dessa carne. Então tem essas coisas que são diferentes. Eu tô imaginando que a coisa ia ser... É bem mais proveitoso, então, porque eu sou vegetariano já há 15 anos. Eu não entendo nada de corte de... Se você falar pra eu comprar lá não sei quantos gramas de acém, e se eu trouxer filé ou sei lá, colchão, nem sei como é que eu não vou saber a diferença nenhuma. Então se eu vou inteiro e pronto. Eu não resolvido. compro carne, sabe? Quando eu tenho vontade de comer alguma coisa assim, eu peço para os meus vizinhos comprarem para mim, porque eles conhecem mais. Então eu nem me preocupo muito com esse tipo de coisa. Passeios que você faz aí. Você já conheceu bastante desses lugares? Deve ter conhecido tudo já. A pandemia não me deixa conhecer mais. Mas os que ficam aqui na ilha, eu consegui conhecer tem a Tortuga Bay, né, que eu já falei, que é uma praia muito legal e eu ia bastante, frequentemente. Tem as gretas em espanhol são fendas, né? Então tem um lugar que tem uma fenda grande assim, e no meio tem como se fosse um rio que passa, ou água. E depois eu vou colocar uns links aí na descrição para vocês poderem ver um pouquinho. Como se fosse um canyon. Tipo um canyon, mas é bem pequeno. E é muito bonito, a cor da água é linda, lembra muito bonito, o Jalapão.
Tem também a Praia de los Alemanes, que é muito legal para fazer snorkel. Também tem um outro lugar que é uma fazenda que chama El Chaco, que é a fazenda das tartarugas, que tem muita tartaruga gigante. Inclusive, hoje é o Dia Mundial das Tartarugas. Então, o pessoal aqui no Equador... Hoje acho que agora nós vamos ter que dar uma explicação aqui, porque o pessoal não vai ouvir no dia de hoje. Nós estamos gravando no dia 23 de maio de 2020 e 23 de maio, então Isso, é o Dia Mundial das Tartarugas. Tartaruga aqui em Galápagos é muito importante, porque é o símbolo das ilhas, então é muito bonito de ver. Elas são lindas mesmo, enormes, elas são super longevas, elas vivem aí mais de 100 anos. Eu fui também para Isabela. Lá em Isabela é onde eu quero voltar para ficar mais tempo, porque lá, além dos lugares para fazer snorkel, né, que são lindos, as iguanas terrestres, tem marinhas também. Fui no vulcão, Sierra Negra é o nome do vulcão, e no El Chico também. É uma trilha de 16 quilômetros, então foi o dia inteiro andando, né? Indo e voltando. E é muito legal de conhecer, é maravilhoso, tem uma paisagem linda. Eles chamam de paisagem lunar, né? Que é um lugar onde só tem rochas, assim, por causa das erupções, e enfim, não deu tempo de crescer nada ali. Então são lugares muito incríveis que tem por aqui. Esse vulcão que você mencionou em Serra Negra, né? Ele é um vulcão famoso também. Esse vulcão que eu disse que tem um tipo de erupção diferente dos outros, né? Porque ali tem a maior caldeira de vulcão do mundo. Tem 40 quilômetros de diâmetro. É muito interessante, é muito bonito também. E aí a gente consegue ver... É muito grande, se a gente imaginar tanto de lava que pode sair. Mas esse é um desses vulcões que você falou que são comportados, que eles não espirram. Isso, né? inclusive olhando para baixo na caldeira, você consegue ver o caminho do fluxo que a lava fez na erupção. É bem interessante. Mas eu só quero perguntar mais duas coisas. Uma, os animais aí são diferentes dos animais que a gente tem no continente, né? Tem alguns que são bem famosos. Eu já citei aí do leão marinho, né? Que aqui eles chamam de lobos marinos. Tem um que é bem famosão, porque é o que o Darwin cita no livro dele, que é o tentilhão. Não é um passarinho, mas é uma ave que parece um pardal. Ela é pequenininha. Inclusive agora eu tô vendo um voando aqui, é muito legal. Tem os pelicanos, que também são lindos, maravilhosos. Os piqueiros de patas azules, que aí no Brasil são conhecidos como albatroz de pata azul, que é um animal maravilhoso. Pra mim, é o que mais me chama atenção aqui na ilha. É o animal mais bonito, porque ele é uma ave que tem aí uns... No máximo chegando a 40, 50 centímetros de altura. E ele tem as patas azuis, porque ele é uma ave marinha. De vez em quando eu tô olhando aqui pela janela, eu vejo algum deles mergulhando assim, é muito bonito. Ele é grandinho. Ele é grandinho, então, de altura. 50 centímetros? E pensa que é menor e até, o né? tipo de alimentação dele é que faz com que ele fique com a pata azul. Os peixes que ele come têm carotenoides que fazem a pata dele ficar azul. Isso que eu acho muito bonito. E é azul mesmo. Você que tá ouvindo agora, corre lá no Google, coloca lá albatroz de patas azuis, Piqueiros. ou como é que é o nome em espanhol? Piqueiros. E dá uma olhada como é que são. É lindo. São patas azuis mesmo, não tem como você confundir. Não é assim azulado, é acinzentado, escurinho, parece que lembra um azul. Não, é um azul assim que vem na sua vista. Esse é um dos que eu morro de vontade de conhecer pessoalmente aqui. E tem uma outra ave que são bem famosas também, que são as fragatas. A fragata, ela tem o macho, né? Tem aquele papo vermelho grande que ele infla quando tá na época de reprodução. As fêmeas não têm esse papo, né? Só os machos. Eu nunca vi esse papo vermelho de perto. Eu vejo fragatas que passam por aqui, e às vezes eu vou lá no moeia dos pescadores lá e eu vejo fragatas, são as fêmeas que não têm esse papo vermelho, mas os machos ficam numa certa região da ilha e as fêmeas vão lá para reprodução. Inclusive, vou dar aqui um merchanzinho. Eu tenho um canal no Facebook que chama Biologia da Hora. Agora, nesse período que eu tô aqui em Galápagos, eu tô fazendo... Muito bom esse canal, recomendo, com certeza. É um canal que eu já tinha quando eu dava aula de biologia, tem algumas aulas minhas lá, mas agora que eu tô aqui, eu tô fazendo ele de uma espécie de diário aqui, pra documentar essas coisas. E tem um vídeo que eu falo
sobre esse Muelle de los Pescadores. Eu vou colocar o link na descrição. E aí eu mostro a foto e a imagem de todos esses bichos aí. Mas eles são incríveis, são uma natureza, assim, maravilhosa. Você chegou aí, estava começando já a se adaptar com a nova vida. E aí, de repente, o mundo virou de cabeça para baixo, tudo fechou. O coronavírus aí se espalhou pelo mundo todo, a ameaça da Covid-19 andou fechando todos os lugares. Fechou também as Ilhas Galápagos, né? E conta pra gente o que isso mudou na rotina de Galápagos, na sua vida em Galápagos e na rotina dos moradores. Olha, mudou tudo, né? Mudou tudo porque a ilha fechou, então nenhum voo tá permitido para cá. Pessoas da ilha que estavam no continente ficaram presas, inclusive teve até um protesto aí na sexta-feira com o pessoal que estava querendo trazer as famílias para cá, né? Além de ficar fechado para turista, quem podia sair? No momento que fechou, não podia sair. Tiveram alguns voos humanitários que as pessoas acabaram eventualmente voltando, mas a oferta de voos não ficou a mesma coisa. A gente imagina que um lugar tão distante assim não fosse ser alcançado pelo vírus. Principalmente né? por causa dos turistas, né? E outra coisa pra gente resumir essa questão da pandemia é a questão do toque de recolher, né? Além de estar tudo fechado, comércio fechado, tudo fechado, você não pode ficar na rua depois das 2 da tarde. Então você tem que fazer o que tem que fazer de manhã, porque depois das 2 da tarde ninguém sai na rua, nem nada tá aberto, mercado, nada. E se você estiver na rua, eu inclusive já fui parada na rua algumas vezes, porque eu tenho que sair aqui de casa para ligar a bomba que traz água pra gente. E a água chega aqui à noite, né? Então eu tenho que ligar a bomba nesse horário. E a polícia me parou algumas vezes. Eu falei, não, mas eu só vim aqui ligar a bomba, eu já vou voltar. Então sempre tem polícia na rua fazendo essa fiscalização. Incrível isso aí, porque aqui onde eu tô tem toque de recolher também, aqui em Maringá. Mas é a partir das... Agora eu não me lembro se é 10 ou se é 11. No começo foi 10 horas, se eu não me engano agora eles afrouxaram um pouquinho a 11 horas. Mas aí 2 horas da tarde. Então você tem a maior parte das do tempo, 2 da tarde às 5 da manhã. A gente literalmente fica em casa, só sai se precisa. Impressionante. Demais. Isso está afetando a vida das pessoas. Muita gente depende do turismo. É até preocupante, né? Porque são as lanchas que levavam os turistas para os passeios, que levam as pessoas para as outras ilhas. É o pessoal do transporte, os taxistas, são as pessoas dos restaurantes, as pessoas da agência de turismo, os guias turísticos. Então, é toda uma estrutura que depende do turismo, né? O que move a ilha, então, é o turismo. E agora vocês estão percebendo isso mais do que nunca, né? Sem turista, a ilha está começando... alunos já estão ficando sem aula, né? Alguns estão tirando matrícula da escola, e a escola fica sem dinheiro para pagar professor também. Aí é aquela cadeia de eventos, né? Aí o professor não tem como comprar comida, quem vende comida não tem como ciclo, comprar, né? E por aí vai, né? Então a gente vê que essa crise realmente ela é mundial e está afetando até mesmo um lugar isolado a 1.200 quilômetros do continente. Realmente é impressionante. Olha, eu poderia ficar aqui muito mais tempo ainda conversando, perguntando coisas, querendo saber. Eu sempre tenho muita vontade de conhecer os lugares onde as pessoas foram, especialmente quando eu não conheço esse lugar, né? Porque eu tenho um grande sonho na minha vida, que é conhecer o mundo inteiro. Se um dia eu ganhasse na loteria, eu não ia me preocupar em comprar carro luxuoso, iate, avião, nada disso. Eu quero saber de viajar, conhecer o mundo inteiro. Então vem alguém que às vezes conhece um lugar nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, não sei o que, eu quero que me conte tudo, eu quero saber tudo o que está acontecendo. Mas talvez o nosso amigo ouvinte não tenha tanta paciência, nós já estamos passando um pouco do prazo que a gente costuma ter para as nossas conversas aqui no Origens Podcast. Eu quero já agradecer você que está nos ouvindo, que aguentou até aqui, que teve curiosidade de conhecer um pouco mais sobre Galápagos. Nós tivemos algumas pessoas realmente que nos perguntaram, pediram para a gente fazer esse programa. Agora, Maura, antes da gente encerrar e mandar um abraço virtual aí para o nosso colega que está ouvindo, faz uma propaganda tua aí do museu que você está
organizando, como que as pessoas podem conhecer esse museu. Eu sei que já tem alguns vídeos virtuais aí para mostrar esse museu, redes sociais. Fala de novo do teu canal do Exatamente. YouTube. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do museu que eu trabalho, o nome do museu é Origins Museum of Nature. Eu vou colocar o Instagram na descrição. O Instagram é o Origins Galápagos. E lá tem alguns videozinhos, como uma espécie de tour virtual, para que você possa conhecer melhor a exposição do museu e as coisas que a gente tem aqui. E se você também quiser me acompanhar na minha vida aqui em Galápagos, sempre que eu puder, eu vou fazer uns vídeos sobre algumas coisas daqui. Quando a gente voltar e começar a sair depois da pandemia, vai ter mais coisa legal. Então você pode se inscrever e ver os vídeos lá no canal Biologia da Hora. Seguir no meu Instagram também, né? No meu Instagram eu coloco bastante foto, se você quiser seguir. Maura A. Eduarda. Com certeza. Show de bola, maravilha. Hoje foi um dia sensacional. Aprendemos muito sobre a vida num lugar que a gente às vezes só conhece por ouvir falar nas mídias e tudo mais. Fantástico a história, como isso tem influenciado nossa vida também. E eu fiquei com vontade de ser entrevistado também. Assim que acabar a pandemia, eu vou dar uma volta no parquinho aqui da cidade. Com certeza. Eu conto como é que são as experiências, como é que são as linhas de pesquisa. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui ouvindo aquilo que a gente está se dispondo com o maior carinho, com todo o coração, aquilo que a gente está fazendo aqui para vocês, para levar um pouco dessas informações. Realmente é algo que a gente faz com toda a dedicação. Também já posso dizer que é a realização de um sonho que a gente já tinha. E continue nos acompanhando, estamos aqui aguardando o seu comentário e nos encontramos na próxima. Valeu, pessoal, até a próxima. Acompanhe a gente nas redes sociais, compartilhe com seus amigos. Até mais. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Origens Podcast. E hoje eu nem vou falar muito porque sou eu que você sou. Vamos começar de novo. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Você consegue, eu tenho fé em você. Não desista. Pela terceira vez. Vamos lá, então. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Origens Podcast. E eu nem vou me alongar muito, porque Espera que eu vou recomeçar pela quarta vez. Tenho que colocar no pós-crédito no começo. Tá bom. Tá. Vai lá, o Covid-19. Essa é a hora, puedes empezar hablando espanhol.